Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós é que temos que permitir que Deus fale conosco. Bato a porta, se ela se abrir, eu entro. Né? Jesus já disse isso para nós. Então eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma no mundo inteiro, para quem me segue, @PauloRobertoMaciel 6 / no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog. Liturgia referente ao dia 29 de março de 2025, sábado, terceira semana da Quaresma, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos na Quaresma é roxa, ela prepondera em todo o período, só em festas e missas de memória que não. Temos a missa própria no rito, com o prefácio da Quaresma. Primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, para melhor transmitir a palavra de Deus. Então vamos lá. O tema dessa mensagem do profeta Oséias é: quero amor e não sacrifícios. Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos. E viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós, como as primícias, retificando, como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, na Bíblia Vulgata, ou 51, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3 ao 4, 18 a 19, 20 a 21. A, B, refrão, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Repitamos o refrão. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia e não o sacrifício, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Sede benigno com Sião, por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Repitamos, eu quis misericórdia e não o sacrifício. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, tendo como tema
O publicano voltou para casa justificado, o outro não. Então, São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Mas antes, temos a aclamação. Vamos dar as boas-vindas ao Evangelho com o Salmo 94 na Bíblia Vulgata ou 95 na de Jerusalém, versículo 8 a B. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. 2 homens vão ao templo para rezar, mas quão diversa é a atitude deles diante de Deus. Tais atitudes nos querem ilustrar e interpelar sobre a nossa maneira de nos apresentarmos diante de Deus. Em nossa oração estamos sempre inclinados a uma ou outra dessas direções que a parábola nos retrata. A palavra de Deus nos indica que o furto, o adultério, a desonestidade são coisas más que devem ser evitadas, ao passo que o jejum, a esmola, o dízimo são coisas boas, que Deus mesmo nos pede para realizarmos. No entanto, as nossas obras, por melhores que sejam, não nos tornam super-humanos, não nos conferem uma natureza diferente da dos outros. O que é que o fariseu pretendia? Por outro lado, o publicano vem ao templo de mãos vazias. Sabe que nada tem a ofertar a Deus. E a ele que voltou para a casa justificado, como nos disse Jesus, a palavra de Deus é dirigida, advertindo-o para não furtar, não cometer adultério, mas para fazer o jejum, dar esmola, etc. Jesus, ao curar e perdoar, geralmente dizia: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. E nem eu te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. São palavras de Jesus, após curar pessoas. Não peques mais para que não te suceda algo pior. De agora em diante, não peques mais. João, capítulo 5, versículo 14, capítulo 8, versículo 11. Jesus nos pede o compromisso de viver a palavra de Deus, mas tal compromisso não nos torna semideuses. Somos humanos e, como tais, sempre somos necessitados
do auxílio divino. Olha aí, temos que atentar para isso. Sem a graça de Deus não somos nada. Vamos aos santos do dia agora. 29 de março. É dia de Santo Eustásio ou Eustácio, bispo de Nápoles. De acordo com o site do Vaticano, Eustácio foi morto no século III durante as perseguições anticristãs suscitadas pelos imperadores romanos. Ele é comemorado pelo Martirológio Romano, o calendário dos santos, cuja primeira edição oficial foi aprovada pelo Papa Gregório XIII em 1584. De acordo com o site pocketterco.com.br, Eustásio ou Eustácio era natural da Borgonha, região francesa. Sobrinho de Miget, bispo de Langres, formou-se sob a direção de Columbano, em Luxeuil, ao qual seguiu no exílio. Em fins do ano 616, de volta a Luxeuil, foi feito abade. Santa Fária, então cega, recuperou a visão, quando Eustácio intercedeu junto a Deus, surgindo o primeiro milagre do santo, empenhado em evangelizar os infiéis, acompanhando Santo Aile, chegou até aos Varascos, ao longo do Doubs, povo que vivia parte na idolatria e parte na heresia. O chefe Isério se converteu. A irmã deste, edificada, acabou fundando o mosteiro de Cousins. Eustácio e Aile foram então a Baviera. E em Meus, Bassin, hospedando-se na casa de Gondoino, Eustásio viu morrer sua filha Salaberga. Condoído com a desolação do hospedeiro, intercedeu a Deus e conseguiu que a jovem revivesse. Olha só, mais um milagre, então, acontecendo. Eustácio sentiu que estava próximo do fim e foi-lhe dado escolher 40 dias de lenta agonia ou 30 de cruéis sofrimentos. Santo Eustácio preferiu a mais dolorosa enfermidade e faleceu em 625. O corpo foi enterrado na abadia de Luxeuil e depois transferido por volta do século X para o convento das Beneditinas de Vergaville, em Lorena, tendo desaparecido em 1670. Santo do dia 29 de março são Jonas e São Baraquiso. De acordo com o site da Diocese de Amparo, São Paulo, o martírio sofrido pelos irmãos cristãos Jonas e Baraquiso, persas da cidade de Bet Asa no ano 327, é uma das páginas mais violentas do sofrimento católico. Jonas, eu sei que a pronúncia é assim. Agora, Baraquiso pode ser Barachiso também, né? É C-H-I-S-O. B-A-R-A-C-H-I-S-O. Eu deduzi que possa ser Baraquiso. A descrição das torturas aos irmãos foi registrada pelo próprio comandante da cavalaria do imperador. A biografia dos dois começa quando visitaram cristãos encarcerados na cidade de Rubahan. A igreja da Pérsia sofria na época uma cruel perseguição decretada e comandada pelo imperador Sapor. Jonas e Baraquiso resolveram consolar os cristãos que seriam martirizados. Na prisão havia 9 condenados à morte. Por causa da atitude, ambos foram presos e levados à presença do juiz, por causa dessa atitude de querer consolar aqueles que iriam morrer. Como se negaram a adorar o rei, o sol e a lua, falsos deuses, o juiz mandou separá-los para tentar enganar os irmãos.
Baraquiso foi colocado no calabouço enquanto Jonas era barbaramente açoitado. Depois teve os pés atados e foi jogado em águas cobertas de gelo. O juiz chamou então Baraquiso e relatou as torturas de Jonas, dizendo-lhe que seu irmão tinha sacrificado aos deuses. Baraquiso não acreditou e fez um discurso tão eloquente em defesa do cristianismo que o juiz ordenou que seu processo continuasse somente à noite, longe do público, temeroso de que suas palavras acabassem convertendo ali mesmo alguns pagãos. Como castigo, mandou que colocassem ferros em brasa em seus braços. Os torturadores colocaram também chumbo derretido nas narinas e olhos. Foi devolvido ao calabouço pendurado por um dos pés. No dia seguinte, o juiz tentou a mesma tática com Jonas, depois de mandar tirá-lo das águas geladas. Diz que Baraquiso tinha abandonado sua religião. Este também não acreditou e respondeu com outro discurso fervoroso. Em contrapartida, os torturadores cortaram-lhe mãos e pés, arrancaram-lhe a língua e o couro cabeludo, jogaram seu corpo no piche em ebulição, depois cortaram seu corpo em pedaços e jogaram numa cisterna. Quanto a Baraquiso, bateram-lhe com ferros pontiagudos. Colocaram em sua boca piche e enxofre ferventes, maltratando-o até que não desse mais sinais de vida. O fato é registrado para que se compreenda como a fé católica sobrevive a todos os suplícios psicológicos e de sangue através dos séculos, para a glória na eternidade de Jesus, o Redentor da humanidade, nosso Deus. Santo do dia 29 de março, São Secundo ou Segundo, mártir. De acordo com o site santoináciosp.com.br, São Segundo é muito popular no norte da Itália, sendo padroeiro de Asti e Ventimiglia. Na metade do século IX, fala-se que houve uma igreja em sua honra. Segundo era um jovem pagão de nobre família, generoso e sensível. Ele admirava o heroísmo de tantos mártires cristãos e visitava-os nos cárceres de Asti. São Calógero de Brescia teve a oportunidade de falar-lhe demoradamente a respeito da mensagem cristã. Algum tempo depois, Segundo, que era amigo de Saprício, prefeito da cidade, foi com ele a Tortona. Aí encontrava-se em andamento o processo de Marciano, uma tradição, o considera primeiro bispo de Tortona, depois martirizado sob Adriano, no início do século III. O testemunho de Marciano fez, Segundo, dar um passo decisivo à conversão que se completaria por ocasião de uma viagem a Milão. Lá encontrou os santos Faustino e Jovita no cárcere. Diz a lenda que um anjo de Deus o levou até a prisão e recebeu lá mesmo o batismo. A água teria vindo de uma nuvem e logo após veio uma pomba trazer-lhe a comunhão. Faustino deu as sagradas espécies para Segundo levar ao prisioneiro Marciano. O prefeito Saprício descobriu a conversão do amigo e procurou por todos os meios fazê-lo renunciar. Não conseguindo, mandou torturá-lo e, por fim, mandou a decapitação, executada em 30 de março de 119. São Segundo ou São Secundo, rogai por nós. Santo Eustácio, rogai por nós. São Jonas e São Baraquiso, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das respostas devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus
Criador de tudo, de todo o universo, nosso Pai Celestial. Até o pai terreno dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia será o juízo final e ele voltará. Vamos ter vida perene, definitiva, por todos os séculos dos séculos, com felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo já disse, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós que crermos em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo de Deus, nosso Paráclito, nosso defensor. É como se fosse um tronco com 3 folhinhas. Uma só seiva, uma só substância divina, uma só essência divina, uma só divindade em 3 pessoas. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque ninguém sabe quando acontecerá a morte. E não podemos morrer com pecado mortal. Por isso, o arrependimento diário. Confesse-se a Deus e, quando sentir que é o momento, confesse-se ao sacerdote católico, que ali está ungido por Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, Jesus, que nos salvou morrendo na cruz e ressuscitando. Acesse Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo.